gente vai começar falando pelos assuntos mais quentes, falar um pouco de Banco do Brasil, um pouco de Bradesco, empresas que estão os resultados ali, eu diria que mais importantes dos últimos anos. Ixi, já vamos pela bomba. Banco do Brasil. O que que você espera aí desse segundo trimestre depois de um primeiro tri desastroso, eu diria, né? Acho que vai piorar. Infelizmente o banco vem absorvendo, a piora no agro, o agro que, começou a dar problema já faz um tempo e veio piorando. Esse ano começou a ter muita recuperação judicial, empresas que estavam muito alavancadas na plantação de soja e milho no centro-oeste, não são empresas pequenas, são empresas grandes, segundo a próprio Banco do Brasil, e algumas delas entrando em RJ, né. O preço de soja e milho caiu bastante, e isso impacta a receita, dessas empresas que, provavelmente se alavancaram no ciclo, né, porque estavam indo muito bem há vários anos de muito crescimento de safra e preço, né, o preço também favoreceu, esses plantadores, e, não estão conseguindo pagar as dívidas agora, e isso implica em calotes, inadimplência subindo e a necessidade de provisionamento pelo Banco do Brasil, tá. Fora isso, o Banco do Brasil também deve estar passando por uma piora, que a gente já vem falando já vários quem acompanha a gente, há vários podcasts, na inadimplência, na piora do ciclo de inadimplência, pessoa jurídica, pessoa física. Com a Selic subindo, e isso tem implicações correlacionadas à inflação também subindo, né, o Selic para fazer frente a essa inflação que sobe, esses 2 fatores fazem com que a inadimplência provavelmente, da pessoa jurídica e pessoa física subam, né, segundo as nossas análises, né, isso demora geralmente 9 meses desde que você começa a subir a Selic. E isso seria por agora, né, inclusive já passou. Setembro foi o mês que, eh, o BC começou a aumentar a Selic, então em tese seria agora no meio do ano, né. A gente já vê uma piora razoável ali muito por conta do agro, mas o agro não faz parte desse ciclo, quer dizer, em tese tem um pouco de correlação com a Selic, porque as empresas se alavancam com a Selic, mas, foi muito mais causado pelas safras, né, no centro-oeste. Então a gente vê essa piora, e fora isso tem a 4966, que é? É uma nova regra que, muda bastante, o provisionamento de crédito, né, em corrida. Provisão em corrida, que você olha o passado e vê quanto que atrasou tal para fazer todo o provisionamento para estimada, né, para prospectiva, você tem que provisionar mais, olhando o ciclo. Então isso também atrapalha um pouco, a gente vai explicar aqui ao longo do podcast, mas isso tem uma aceleração no provisionamento de alguns casos. Sim. E aí a gente sai de um trimestre, primeiro trimestre de 2025, onde o Banco do Brasil apresentou uma queda de quase 20%, né, acho que foi até maior do que 20% de queda de lucro ano contra Não, ano, e nesse segundo trimestre a expectativa é de uma queda ainda maior. 47% seria nossas previsões, aqui a gente está com 5,1 bilhões de lucro, um ROI que cai para 10,9%, Uma base então, comparativa muito forte, né, é, quase 20%. mais de 20%, né, de ROE no ano passado. Então a gente vem de uma queda de rentabilidade, uma queda de lucro, isso impacta os múltiplos, tá. Os múltiplos não estão caros não, mesmo ajustando para as nossas, estimativas novas, tá barato. Ainda mais se olhar, pra frente e você conseguir, ver uma recuperação, que eu acredito que seja mais pontual do que estrutural, no caso do agro, o ano que vem tá bem barato. Mas não pegaria a faca caindo, né, nesse momento, porque nas nossas projeções o terceiro tri vai ser fraco também, então você vai ter 2 tris muito fracos, para então ter uma melhora, que vai se reportar só em quarto tri, né, o terceiro tri só é reportado Sim. ao final do ano.
eh, possivelmente uma melhora no quarto tri, que também não vai ser uma melhora completa na nossa visão, não vai ser, não vai voltar um ROI de 20% de repente, tá. Tem um processo todo, ainda mais que a inadimplência de PJ e PF vão estar subindo e estão fazendo um pico lá no final do ano, né, segundo as nossas estimativas. Então tem todo um processo aí que o Banco do Brasil, que assim, parte disso tudo, foi fatalidade, mas parte disso tudo poderia ser prevista também, eu acho, pelo pela empresa aí em relação a 4966, né. Sim. Que A mudança já era esperada há bastante tempo, é, inclusive já provisionava com o perdas. Itaú já vinha, reportando tudo como perda esperada, né. Acho que era o banco mais preparado para essa virada, e realmente foi, porque é o único banco que vai rodar com ROI de 20%, acima de 20%, aliás, esse trimestre. E aí eu quero até te fazer uma pergunta, porque outro dia sentou um convidado aqui no podcast, a gente falou um pouco sobre expectativa, do resultado do Banco do Brasil, em especial para 25, e quanto disso já estava no preço, porque a gente vê as ações caindo quase 40% no ano, aí a gente está falando de uma queda aí de lucro projetada próximo a isso, né, a gente teve 7 bi mais ou menos no primeiro tri, 5 bi mais ou menos no segundo tri, a gente está falando de 12 bi, né. Deixa eu ser mais específico, considerando essa nova estimativa de lucro que vocês fizeram, isso implica numa determinada rentabilidade. Sim. Qual seria o price to book justo, ou seja, para ficar mais fácil, qual seria o preço que a ação poderia buscar, que precificaria esse cenário pior, essa rentabilidade pior? Por quê? Porque se fala muito da faca caindo, a faca está caindo, a faca está caindo, mas por essa lógica, qual seria mais ou menos até onde ela poderia cair? Por que que eu falo isso? Vendo os seus relatórios, relatórios de outras pessoas no Twitter, muita gente está falando que poderia chegar aos 17, baseado nessa lógica da pergunta que eu acabei de fazer. Eu queria saber se esse número faz sentido ou não. Em tese, você está com uma rentabilidade a uma vez book, quer dizer, uma rentabilidade igual ao seu custo de capital, implicaria, em você se negociar a uma vez patrimonial, né, Uhum. uma vez book. No caso do Banco do Brasil é um pouco abaixo disso, porque Acho que capital mais alto. enfim, Tem tem estatal, né, tem um desconto você tem estatal. um desconto que a gente, eh, que o mercado, não só, né, gente, é o mercado que impõe nele, Uhum. por conta disso. Então, e com isso faz com que o seu custo de capital seja maior também, nesse sentido. Então sempre a gente coloca um pouquinho a mais em relação ao BB, tá. Mudança de management todos a 4 anos, né, você vê que tem toda uma mudança ali, que o banco vem se blindando, mas que, enfim, a gente viu ciclos aí que teve ingerência, política em 2010, enfim, acredito eu que tenha tido. O Bom para Todos não foi bom para o Banco do Brasil, foi bom para os outros. Enfim, que gerou também um ROI bem abaixo do mercado. O mercado rodava aí às pares com um ROI de 20 e ele, chegou a abaixo de 10% de retorno sobre patrimônio. Então, assim, tem que ter um desconto dado o histórico recente. Você está falando de 2010, não é tão longe assim, né, se eu pegar um case de longo prazo, você está falando que a empresa, teve algumas, eh, eu não vou dizer ingerência, mas teve algumas iniciativas que vieram depois a se concretizar como, maléficas em relação ao ROI do banco. Eu acredito que hoje em dia é muito não esteja, se muito mais protegido, né, essa questão do agro e tudo mais, acredito que não tenha sido proposital ou política, né, tem sido é uma fatalidade ali do Acontece. segmento. Aí você me perguntar: "Pô, mas", falei: "Cara, mas a agro é um pouco mais arriscado também, então teria que ter". Cíclico, né, É, um pouco cíclico, é bem mais arriscado, assim, sempre foi um tendão de Aquiles. Ficou muito bom e tá todo mundo indo para o agro, porque é a única coisa que cresce no Brasil hoje, né, e mesmo com essa o que me preocupa um pouco, mesmo com essa piora no preço do soja e milho, você, teve esse impacto todo no balanço do Banco do Brasil, né. O Banco do Brasil tem 400 bilhões só de agro, né, um ponto percentual a mais de inadimplência é 4 bilhões, né, transitando ali pelo seu lucro.
né. Então isso é muita grana, entendeu. O banco vinha com uma inadimplência quase zero nesse segmento, muito por conta do ciclo que foi muito bom por vários anos, Sim, e agora começa a subir. Saiu de zero e pouquinho para 3 e pouquinho, entendeu. São 3 pontos percentuais, ó, vezes 4, 400 bi, você está falando de um delta de 12 bilhões, né. Então acho que é mais ou menos nessa ótica que a gente olha. Ele sempre negociou com desconto em relação aos pares, né, você falou por ser estatal, mas eu acho que num determinado momento, quando você teve a rentabilidade muito boa por conta do agro, acho que também o mercado começou a colocar um desconto a mais, pela possibilidade de virada no ciclo. Eu acho que você colocando agora, né. É que naquela época, assim, ele chegou a bater 0,8 vezes price to book, Sim. né, ainda abaixo. Ele nunca negociou a uma vez nesse recente Esses últimos 5 anos. é, é. Lá atrás acho que já chegou, mas, enfim, eu não vejo ele negociando a uma vez tão cedo, por conta Sim. disso. Eu até estava monitorando esse gráfico que ele traz o desconto relativo de Banco do Brasil em relação aos incumbentes, né, aos outros bancos, e parece que a gente voltou para o menor patamar dos últimos 5 anos. É difícil falar, né, porque a gente não, como vocês falaram, a faca caindo, estava fazendo uma conta aqui de 12 bi, se a gente analisar o resultado projetado do primeiro semestre, a gente tem 24 bi no ano, contra uma base de 40, se eu não me engano, que foi 2024. Então, 24 sobre 40 você vai ter 0,6, então dá 40% de queda no contra-ano. As ações já caíram uns 30, talvez desde o pico. Então Tá você talvez tenha negociando a zero espaço aqui, né. seis ainda, né, 0,6 vezes price, to book, price, valor patrimonial, preço valor patrimonial, não é assim, já negociou menos, Já negociou 0,4, zero né. quatro, entendeu. Então acho que para responder a sua pergunta, ô Vitor, 0,4 seria um bom número para Porra, 0,4 dá quanto esse por preço por ação? muito baixo. Não, mas Dá então negociando 12 reais. 0,6 vai dar mais uns 10, 20? 10, 15% de queda, né, entre 10 e 15. É. Então dá uns R$ 16 mais ou menos. Agora tá sendo quanto tá o preço hoje? 20, Tá 20,20, vai dar uns R$ 17 vezes. R$ 7. É isso aí, sendo o bom, pior cenário. viu. Chegamos à mesma conclusão. Não, mas a história é 17. importante, a inteligência por detrás do dos números é importante, não Em tese, no ciclo normal, ele pode voltar a 0,8, até tocar a uma vez, se for mais então corrente. o preço mágico seria esses 17 mais ou menos. É, É o meio no-brainer assim, né. É aquela assim, é o preço do apocalipse. tudo mais constante, eu não botaria minha mão no fogo nesse ciclo, eu acho que tem mais para cair, então acho que a tendência é mais fraca, né, mais de queda. Mas olhando para frente, se realmente o ciclo voltar, tá negociando a 3,3 vezes lucro do E 0,4 2026. do book é coisa de empresa quebrada, assim, eu diria assim, é empresa em recuperação. Mas não bateu 0,4, né, tá Não, eu 0,6. digo assim, se chegar a R$ 17, assim, é um valuation de empresa quebrada. E aí tem outro banco também que o mercado tá bastante de olho, que é Bradesco, Sim, que reporta que é uma quarta-feira, que é uma figura um pouco diferente, né. essa eu me lembro, quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite, que vem talvez numa toada que é oposta do Banco do Brasil, né, vem de resultados ruins, começou a Muito apresentar uma melhora no primeiro tri. é, falando um pouquinho de Bradesco, fazendo um catch up para trás do que aconteceu, o Bradesco foi muito agressivo em 2021, né. E ainda com os custos altos, enfim, com muita agência, né, mudando o discurso, na verdade, mas ainda, eh, com resquícios da estratégia deles de ter presença em todos os municípios, enfim, com logo, presença, enfim, era um dos poucos bancos que investia muito em ter presença física, no Brasil. E aí veio a pandemia que acelerou um pouco o processo um pouco não, muito o processo de digitalização e começou a evidenciar as empresas novas que estavam entrando. Nubank acho que foi um caso de maior sucesso, depois Inter, mas Nubank foi, emblematicamente um caso de muito sucesso e fez com que as incumbentes tentassem competir em algum momento de frente para frente com eles, e acabaram se dando mal, né. Então 2021 foi um ano que todos os bancões emitiram bastante cartão para fazer frente aos novos entrantes, e veio a inadimplência 2022, 2023, tá. Começaram a limpar a base, e o Bradesco era o mais presente no baixa renda, né.
A gente sempre brinca lá, o Banco do Brasil é o banco público que quer ser elite, né, porque ele tem uma gama de clientes mais elitizado, e o Bradesco era o banco privado que queria ser banco de baixa renda, que tinha uma clientela mais focada ali no baixa renda. E acabou apanhando mais, entendeu? Então o Bradesco vem nessa toada de reestruturação de de tudo, desde a parte cultural até agências, tá? Custos, etc. Fizeram um belo trabalho de footprint, né, de agências. A gente não viu ainda a parte de headcount, a gente espera que venha no segundo semestre, ano que vem, uma redução mais relevante de headcount, tá? Eles estão com 85.000 funcionários, mas as agências caíram pela metade, né? Mais que a metade. Então acho que a gente vai ver uma uma mudança em relação a isso, e a estratégia de massificados, que é baixa renda, sendo anunciada no segundo semestre desse ano, tá? O Bradesco, a gente está com uma estimativa de 6,1 bilhões de reais de lucro, né, acima do BB, tá? E um ROI também acima do BB de 14,3%, tá? Então o ROI vem melhorando, tri ano a ano. Tri meio que flat, tá? Ano a ano melhora bem, melhora 2,5 pontos percentuais, mas o lucro melhora tanto tri a tri como ano a ano. Então a gente está com a estimativa de 3,6% de melhora tri a tri e quase 30% de melhora ano a ano de lucro. Os dois bancos, a história é de continuidade, né? Uma continuidade melhor e o outro continuidade bem pior, infelizmente. Mais ou menos, né?